Olá, o Papo Sem Compromisso de hoje é muito especial, principalmente para jornalistas, né, comunicadores assim como eu e como tantos outros que estamos assistindo, porque ele com certeza nos representa, ele está realmente é o ícone, né? Todos têm uma admiração e faz reverência a este homem que realmente significa muito para Barretos. Hoje não é à toa que pertence ao Conselho, né, de Comunicação do Senado a convite do ex-presidente José Sarney, fundador da Rede Vida, né, um dos homens mais inteligentes, uma das cabeças mais pensantes de Barretos, sem dúvida nenhuma. Estar ao seu lado hoje é uma grande honra, poder conversar um pouquinho com o João Monteiro de Barros Filho, né? Seu João Monteiro, Monteirinho, assim mesmo, que a gente pode chamá-lo? Pode, Monteirinho, né? Muita gente me chama de Monteirinho, né? Eu realmente sou Monteiro, porque o meu pai se chamava João Monteiro de Barros, eu sou João Monteiro de Barros Filho, tenho um filho que é João Monteiro de Barros Neto, né? Isso. Então, com essa, ao respeito ao nome do meu pai, eu me esforço bastante para honrar realmente o nome de João Monteiro de Barros. Carinhosamente, Carinhosamente, né? Com todo muito respeito. Mesmo porque a luta do meu pai foi um homem humilde. Boiadeiro, né? Ele tinha tropa. Naquela época que muitas pessoas de Barretos compravam boiadas ali no Triângulo Mineiro, na região de Ituiutaba, e traziam porque nós tínhamos o frigorífico Anglo, na plenitude do frigorífico Anglo. Então, o meu pai comprava ali na região de Ituiutaba, ele era um dos barretenses que compravam boiadas por aquela região, e naquela época não se transportava em caminhão, não, era tudo pela estrada. Ele tinha comitiva, os peões que trabalhavam com ele iam tocando as boiadas pela estrada. Quando chegavam em Colômbia, aliás, ali em Planura, não havia a ponte unindo os estados de São Paulo e de Minas Gerais, e as boiadas eram transportadas de balsa. Olha que do lado bacana. de Minas, eles colocavam uma quantidade de bois na balsa, a balsa atravessava para o lado de São Paulo, soltava aqueles bois que foram transportados, voltava. E algumas idas e vindas, né? A boiada toda era transportada. E boiadas assim. E o senhor chegou a acompanhar o pai nessas... Não, papai, era para gente, para ir lá em Colômbia, o negócio era a estrada toda de terra. E o senhor chegou a acompanhá-lo algumas vezes? Meu pai tinha um carrinho muito pequeno e tal, e ele me levava junto. Joãozinho, vamos lá também para você verificar como é que os peões trabalham, a comitiva, essa coisa toda. E eu tive essa oportunidade de conhecer essa vida do meu pai. E vivenciar mesmo, de fato, né? Comer a comidinha de alho lá, queiminha de alho. Meu pai tinha os cozinheiros da comitiva, porque quando a boiada estava tocando, sempre a comitiva ia na frente. E não chegava num ponto, lá numa outra fazenda, eles tinham sempre alguém que alugava um local que eles podiam parar, fazer a comida, e os peões, quando chegavam com a boiada, eles se alimentavam. E à noite também, para dormir, dormiam tudo em rede. Delícia. Né? Mas é uma vida que eu recordo com muita saudade dos meus pais, e principalmente do João Monteiro, meu pai, né? E eu sempre pensei que eu fosse ter uma vida de pecuarista também, que fosse ter mais voltado para a zona rural. Porém, chegou um momento de quando nós estávamos no primário, depois fazendo o ginasial, eu, João Valdo e o Marco Antônio, nós nos unimos. Naquela época o Barretos disputava a segunda divisão e víamos outras emissoras que vinham de fora, de Ribeirão Preto, de Rio Preto, e eles vinham aqui transmitir o jogo. E era transmitido por linha telefônica. Tinha que pedir a telefônica linha com interurbano para fazer a transmissão. Tempos Aí difíceis, nós íamos, então, puxa vida, vem emissoras de rádio transmitir os jogos da segunda divisão quando o Barretos jogam em casa. E a PRJ8 não transmite isto. O Zé Vicente Dias Leme, meu grande amigo, era o gerente da rádio. Ele não era o dono, era o gerente. Aí fomos conversar com ele. Ele falou, olha, mas isso aí, para fazer a transmissão, a gente tem que ter uma equipe. Bom, mas então, o Joel, o Marco Antônio, eles sabem transmitir. Eu sei, mas precisa ter a equipe técnica, os equipamentos, tem que pedir linha para telefônica, tem despesa. Então, vocês têm que pegar um de vocês aí para cuidar da parte de venda de publicidade. E aí eles falaram, Monteiro, como a sua voz não é boa para a rádio, você faz o seguinte, você vai aprender a vender publicidade. E graças a Deus, a partir da PRJ8, quando eu comecei a vender propaganda, é que eu aprendi. E chegou num momento
que a PRJ8 era das emissoras coligadas, uma rede de emissoras no interior. Depois, a Rede Piratininga instalou uma rádio aqui em Barretos também. E essa rádio era dirigida pelo Nadir Kenan. Aí o Nadir Kenan se elegeu deputado. E quando ele se elegeu deputado, falou: Monteiro, como você sabe vender propaganda, eu indiquei você para Piratininga para ser o gerente no meu local, no meu lugar, né? Aí eu assumi a gerência da Piratininga. E realmente eu comecei, de primeiro eles tinham que mandar dinheiro todo mês para ajudar a pagar as contas. Com 3 meses que eu estava na gerência, quando eles me perguntaram: escuta, quanto que tem que mandar agora? Eu falei: nada. Como nada? Que máximo. Não. Aí eu aprendi a vender propaganda, vendi, e entre o que eu já faturei e as despesas nossas, está tudo sob comando. Por isso mesmo, podem ficar tranquilos que nós temos dinheiro em caixa para pagar as contas. Né? E desta maneira, chegou um momento que as emissoras, eles tinham mais de 40 emissoras, mais de 50 emissoras pelo interior de São Paulo. E veio uma lei do governo federal que as redes não podiam ter mais do que 8 emissoras por estado. Eles tinham muito mais. Aí, a Piratininga, um supervisor meu da Piratininga falou: Monteiro, houve uma reunião lá em São Paulo e eles vão ter que vender rádio. E eles estão aconselhando para oferecer as emissoras para os gerentes que realmente sabem trabalhar e sabem vender. E eu indiquei você, né? Aí eu fui lá conversar com a diretoria e eles falaram: mas o senhor tem dinheiro para comprar rádio? Eu falei: não. E como é que o senhor quer comprar? Ué, o senhor vende quanto o senhor quer? Eu quero tanto. E como é que o senhor pode pagar? Ué, se o senhor me der e pôr essa importância em 30 prestações, naquela época não se falava nem juros nem correção monetária, aí dá para comprar. Ele fez uns cálculos dele lá e falou assim: em vez de 30, o senhor me daria 40 prestações dessa importância que o senhor disse que pode pagar? Sim. Perfeitamente. Então, por 40 prestações eu vendo para o senhor. Comprei e tinha uma cláusula: se a gente atrasasse 2 prestações, a emissora voltava para a organização. Meu Deus! Aí eu tinha uma secretária, Maria Aparecida Caruso, que foi uma mulher que me ensinou muito na vida a ser responsável, a não chegar atrasado em compromissos. Isso é importante. A andar bastante para poder vender publicidade no comércio barretense. E aí eu falava para ela: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós temos 10 prestações, todo dia 10 nós temos que pagar, mas vamos pagar dia 7, dia 8 ou dia 9. Só quando tiver muito apertado no dia 10. Dia 11 nem pensar, quero uma prestação atrasada. Né? Meu Deus. E por isso mesmo escorreu que entre os que compraram emissora no interior, o de Barretos pelo menos comprou e estava pagando. Bom, aí as emissoras coligadas souberam disso e tentaram e ofereceram também a PRJ8. Eu fui a São Paulo, conversei, e quando eu falei que havia comprado 40 prestações de uma importância pagável, né? O senhor daria 42 prestações pela nossa? Daria. Então nós vendemos para o senhor. Então eu comprei as 2 emissoras. A PRJ8 eu a comprei em 42 prestações e a Piratininga em 40 prestações fixas. Não se falava em juro nem correção monetária. Por isso mesmo que as 2 emissoras de Barretos, que eu fui empregado, grande parte da minha vida eu fui empregado, e graças a Deus, com uma direção como a do José Vicente, que foi um verdadeiro professor na minha vida, um homem de integridade, que sempre ensinou a equipe que não podia fazer baderna, não podia ser irresponsável, quem tivesse horário para trabalhar não podia chegar atrasado. Tudo isso eu fui aprendendo na vida. E como vendedor de propaganda, eu andava as ruas de Barretos, ruas, avenidas, visitando tudo quanto era firma barretense. E por isso mesmo eu fui aprendendo a fazer também caixa através da propaganda que nós vendíamos, né? Chegou num momento que o nosso grupo do Joel, Marco Antônio, um dia nós estávamos reunidos, escuta aqui, olha aqui, já tiveram aqui em Barretos algumas tentativas de se montar um jornal diário. Por que nós não montamos também um jornal diário em Barretos? Mas montar como? Eu, por exemplo, tenho as rádios aí para tocar, tem que vender, fazer caixa para manter os compromissos em dias. Então, mas faça o seguinte, Monteiro, se você arrumar um equipamento para o jornal, a gente monta um jornal e nós garantimos para você que nós fazemos uma redação, procuramos as notícias, preparamos um bom jornal que todo mundo vai gostar. Bom, o que aconteceu? Aqui tinha o Frederico Tropimaya, que era casado com uma filha do Giacomo Mozano, um fazendeiro importante de Barretos, da história de Barretos. O Frederico Tropimaya veio de São Paulo, de origem alemã. E o Frederico eu o conheci e fui procurá-lo em São Paulo, ele tinha lá o jornal alemão. Ele falou: Monteiro,
Você tem que, para fazer um jornal para se imprimir, tem que ser uma oficina técnica, você tem que comprar os equipamentos para fazer o jornal. E ali no edifício Tedesco, as rádios estavam em cima e nós alugamos uma parte debaixo da organização do Tedesco, né, do Zé Tedesco, e pusemos ali a oficina do jornal. E o jornal já está com 40 e tantos anos também de circulação. Graças a Deus, nunca ficou um dia sem circular, nunca teve compromisso, todos os compromissos pagos. Tínhamos que comprar. E naquela época não era assim, linotipo, nada. Não. Tinha que fazer era tipinho, letrinha por letrinha, que a equipe técnica tinha que montar o jornal para depois ela ser impressa. E a primeira impressora nossa foi uma impressora plana, uma pequena, que nós compramos de Ribeirão Preto, que já estava numa rotoplano, um equipamento melhorado, né? Então, quando eu fui lá conversar com eles, falou, olha, nós temos essa máquina aí, já está encostada, porque nós já estamos de rotoplana, né? Se o senhor quiser comprar, nós damos por um preço bem camarada. E foi a plana do jornal do Diário de Ribeirão Preto, que veio para Barretos e passou a imprimir o jornal O Diário, e já está com 40 e tantos anos aí de circulação. Olha, é muita história, é muita história. Olha, obrigada por tudo, viu? Ora, querida. Que esse legado que o senhor está deixando para todos nós aqui, tá? Somos muitos seus fãs, de Muito verdade, obrigada. tá? Mas o senhor ainda vai ao vivo ainda um dia desse, um programa lá, porque Se Deus esse quiser. Aqui tem história para contar. Temos sim. Sou barretense, nasci nesta cidade, em Rua casa. 30, 1251, 1921, é ali pertinho da Santa Casa. E a mamãe teve, eu nasci na Rua 30, era uma casa, meu pai tinha uma casa ali bonita, 22 por 44. Tinha jabuticabeira, tinha mangueira, tinha pé de muitas frutas, né? E o papai sempre foi um lutador, um homem de origem humilde. E o senhor é um seguidor dele ali, ó. Graças a Deus. O senhor saiu eu a ele. aprendi com ele que muitas coisas na minha vida eu devo ao meu pai, João Monteiro de Barros. E também a Dona Inês, né? Eita. Que é a minha mãe. Com certeza. Indiscutivelmente. A mamãe foi... Aliás, a mamãe, quando ela esteve no fim da vida, eu e a Luísa, pedi para a Luísa, nós demos uma cobertura muito grande para ela nos últimos meses de vida dela. Tanto é verdade que quando ela morreu, eu fui ao enterro dela e eu não chorei uma vez na morte da minha mãe. E o pessoal falava, Monteiro, a sua mãe morreu, você não chora? Eu falei, escuta aqui, eu vou chorar porque a Dona Inês não vai ter mais problema de saúde. Ela vai para o céu, uma santinha, foi para o céu. Eu vou chorar porque a minha mãe foi para o céu? Ah, não choro não. Eu vou ter saudade dela, mas não vou chorar porque ela saiu de Barretos e foi para o céu. Amém. Graças a Deus, que seja feliz. E lá do céu, que ela nos ajude. Ela me ajudou muito. Muito na minha caminhada, eu devo, graças a Deus, a Dona Inês. Amém, querido, amém. Olha, foi demais, né? A gente fica por aqui.